Boa noite para todos vocês. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar nas histórias que o corpo insiste em contar, mesmo quando a gente prefere tratar como um pequeno detalhe. Uma jornada silenciosa, progressiva e quase sempre subestimada. Começamos com Célia, 62 anos, aposentada, 2 partos normais, menopausa aos 50, vida ativa, pelo menos até o corpo começar a dar sinais de que nem tudo estava sob controle. Tudo começou com episódios discretos. Primeiro ao tossir. Depois ao rir. E, inevitavelmente, ao abaixar para pegar algo mais pesado. Doutora Renata, não é toda hora, mas quando acontece, eu percebo que não fui eu que decidi. A doutora Renata observa, anota e organiza mentalmente: mulher, pós-menopausa, história obstétrica positiva, perda urinária associada ao aumento da pressão intraabdominal. Célia, o que você tem é uma incontinência urinária de esforço. Seu assoalho pélvico, que deveria funcionar como um sistema de contenção eficiente, perdeu força e resistência. O que deveria segurar, está segurando mal. Seu músculo está como um elástico antigo. Ainda responde, mas já não sustenta a carga. Agora entra Antônio, 70 anos, hipertenso, sedentário por alguns anos, retomando atividade física recentemente, mas com um detalhe importante. Ele não perde urina ao esforço. Ele perde o tempo. Doutora Renata, quando dá vontade, não dá tempo. A frequência urinária dele gira em torno de 9 a 10 vezes ao dia, com episódios de noctúria, levantando 2 a 3 vezes por noite. Além disso, relata urgência intensa e episódios de perda antes de chegar ao banheiro. A doutora Renata organiza: polaciúria, urgência, noctúria, urdincontinência. Diagnóstico clínico praticamente se apresenta sozinho: bexiga hiperativa. Antônio, sua bexiga não está mais funcionando por agenda, está funcionando por impulso. O músculo detrusor está contraindo antes da hora, como alguém que responde uma pergunta antes de ouvir o final. E então chegamos a Lourdes. 67 anos, 3 partos vaginais, história de constipação crônica intermitente ao longo da vida, atualmente com queixas mais complexas. Doutora Renata, tem dia que eu não consigo evacuar, e tem dia que eu não consigo segurar. Uma frase simples, mas clinicamente rica. A investigação revela: frequência intestinal irregular, esforço evacuatório frequente, sensação de esvaziamento incompleto, episódios de perda fecal, principalmente após evacuações incompletas. Além disso, apresenta diminuição da sensibilidade retal e provável fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. Lourdes, você tem uma combinação de constipação intestinal associada à incontinência anal do tipo Soilin.
Seu intestino não está coordenando bem. Às vezes segura demais, às vezes libera sem aviso. O problema não é só força. É sincronização. Seu corpo perdeu o tempo da contração e do relaxamento. É como uma orquestra onde cada músico toca em um ritmo diferente. E assim seguimos. Célia, Antônio e Lourdes. 3 histórias diferentes. Mas um ponto em comum: o assoalho pélvico. Esse conjunto de músculos silenciosos que sustenta a continência urinária, fecal e parte da dignidade cotidiana. Durante anos, ele trabalha sem reconhecimento. Até o momento em que começa a falhar, não por descuido, mas por sobrecarga, envelhecimento ou falta de treinamento. No corpo humano, não existe estrutura irrelevante. Existe estrutura ignorada, até o dia em que ela decide se manifestar. Dias depois. Porque o corpo adora criar coincidências, Dona Célia, seu Antônio e Dona Lourdes acabaram se encontrando em uma cafeteria. Nada combinado. Nada planejado. Apenas 3 pessoas com diagnósticos diferentes, e um mesmo assunto em comum. Dona Célia, com aquele sorriso discreto de quem já entendeu metade do problema, comentou que estava indo na doutora Renata, e perguntou, quase em tom de cumplicidade, se eles também estavam nesse mesmo percurso clínico. Seu Antônio, com a sinceridade de quem já não tem mais paciência para formalidades, confirmou. Disse que sim, que estava sendo acompanhado, porque, nas palavras dele, a própria bexiga havia desenvolvido uma personalidade ansiosa e não aceitava mais esperar por nada. Dona Lourdes, observando a conversa com aquele humor silencioso de quem já sofreu o suficiente para rir da situação, percebeu rapidamente que não era a única. Comentou que a doutora também já havia explicado que, no caso dela, o problema não era exatamente falta de força, mas uma espécie de desencontro, como se o corpo tivesse perdido o compasso. E ali, entre um café e outro, a conversa foi se organizando naturalmente. Célia refletia que, no fundo, o corpo dela ainda funcionava, mas já não sustentava a pressão como antes. Antônio dizia que o problema dele era o oposto. Não faltava força, faltava paciência, tudo acontecia antes do tempo. E Lourdes completava que, no caso dela, parecia não haver decisão nenhuma, às vezes o corpo segurava demais, às vezes simplesmente desistia de segurar. Sem perceber, os 3 estavam descrevendo variações de um mesmo fenômeno. Alterações no controle. O tipo de conversa que começa casual, e termina quase didática. Porque é, no fundo, o que a doutora Renata havia explicado para cada um, separadamente, começava a fazer mais sentido ali, coletivamente. Que o problema raramente é isolado. Que não é apenas força. Não é apenas idade. Não é apenas hábito. É coordenação. É tempo. É controle neuromuscular. E talvez o mais importante. É atenção. No fim das contas, controle não é só uma questão de vontade, é uma questão de músculo treinado.